Palmeiras fatura acima de 900 milhões de reais pela primeira vez em sua história. Descubra os detalhes do balanço do Verdão no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Bom, pessoal, passar aqui pelo balanço do Palmeiras, né? Então, foi auditado, agora está tudo certinho, né? Então, a gente vai passar pelo balanço do Verdão e vamos passar pelos balanços de todos os 20 clubes da Série A. Então, fica ligado nisso aí, tá? Bom, pessoal, então começando pelo relatório da administração, né? Vamos começar pelo final? Bom, vamos começar pelo final. Qual que foi o superávit do Verdão esse ano? 8 milhões e 500 mil reais. Baixo, hein, pessoal? Por que isso? Porque um time que foi campeão brasileiro tem um superávit de 8,5 milhões de reais, comparado a um orçado de 13,8, quer dizer assim, você orçou 14 milhões de reais sem saber se ia ser campeão brasileiro e teve um superávit, um lucro, né? No português bem claro, de 8,5 milhões de reais. Então, preocupante. Mas vamos entender esses números a fundo, né, pessoal? Então, como é que foi a receita bruta do Verdão? Bom, a receita bruta do Verdão, dá um zoomzinho aqui, né, pessoal? 2022, 856 milhões. 2023, anos bem parecidos, né? Campeão de brasileiro nos 2 anos, 909 milhões de reais. Então, o faturamento do Palmeiras não é recorde, porque em 21 foi maior, mas assim, de valores recorrentes mesmo, sem ter ganho 2 Libertadores no ano, que é uma coisa que nunca mais vai acontecer, 23 foi um ano histórico para o Verdão, tá, pessoal? Então, vamos ver como é que tá a pizza do Verdão, né? Então, a pizza do Verdão de 23 versus 22. Tá muito parecido, tá? Direitos de transmissão 22%, publicidade caiu 14%. Agora, a arrecadação de jogos subiu um bocadinho, negociação de atletas subiu, mas muito pouco, tá, pessoal? Premiação bem parecida também. Então, assim, a pizza do Verdão tá igualmente bem distribuída, à exceção da publicidade. Mas a publicidade é uma coisa que ficou um pouco defasada e que vai ter alguns ajustes para 2025, né? Esse é um ponto que o Palmeiras vai ter que correr atrás. Bom, direitos de transmissão, subida natural, de acordo com a inflação ali, né? Não é uma grande subida. Subiu de 186 milhões para 203 milhões. O Campeonato Paulista ficou em 26 milhões. E olha que ponto interessante, hein? Esse valor subiu para 40 milhões em 2024. A gente tem vídeo sobre o assunto no canal, comparando o Paulista com o Carioca. Veja lá também. 26 milhões de reais, né? O brasileiro subindo um pouquinho também. Libertadores muito parecido, né? Bem parecido mesmo, né? Bom, publicidade e patrocínio. Aqui, o que, que eles têm a dizer sobre isso, né? O valor caiu para 127 milhões. Era 142, caiu para 127. E esse valor tem uma redução na exploração do fan token, que é uma tecnologia nova que teve um boom muito grande em 22 e em 23 já sumiu. Isso aconteceu em todo o mercado, né? A questão de tokens, questão de NFT caiu muito. Então, é uma receita que o Palmeiras caiu e tem que correr atrás para recuperar, né? A arrecadação de jogo subiu bem, subiu de 86 milhões para 97 milhões, então você vê um aumento do comparecimento da torcida nos campeonatos, né? Então você vê que, por incrível que pareça, a Libertadores teve um faturamento muito próximo ao Paulista, né? E o brasileiro sendo o core, de fato, desse faturamento. Vamos lá. Negociação de atletas subiu bem. E aqui é um ponto importante, tá, pessoal? Esse valor subiu sem contar com o Endrick, tá, pessoal? O valor do Endrick foi só com as metas esportivas, aquela história dele fazer gols e o Real Madrid pagar bônus. O valor da venda do Endrick vai entrar só em 24, então toda essa receita do Palmeiras sem Endrick, tá? E o sócio torcedor avante subiu muito, né? Subiu 18%, isso é muito acima da inflação. Então mostra que o Palmeiras está trabalhando bem essa questão do sócio avante e também do Palmeiras Pay. E premiações deu uma quedinha. Caiu de 103 milhões de reais para 86 milhões de reais. A grande queda foi em outros. É porque o Palmeiras disputou a Recopa da Libertadores, né? Em 22. Em 23 o Palmeiras jogou só a Supercopa. Acho que a Recopa paga mais, tá, pessoal? Então por isso que foi essa divergência grande aqui na questão das premiações. A arrecadação social teve a questão do clube, né? Teve uma subida boa também. Então o Palmeiras diversificando bem sua receita e subindo muito. E aqui a parte que mais impressiona, né? Em royalties da Puma, né? 22 milhões subiu para 37 milhões. E estão falando aí em 50 milhões com a Adidas, com renovação da Puma. Por quê? Porque isso tem a ver com o royalties da camisa e do repasse dos royalties do Palmeiras Pay. Então, assim,
a questão de licenciamento de marcas do Palmeiras e franquias ficou muito mais forte com o Palmeiras Pay. Então você vê como o Palmeiras está inteligentemente olhando outras formas de ganhar dinheiro, né? E agora, e as despesas, né? A despesa teve um aumento significativo e subiu 6%, né? 731 milhões foi para 778, é um aumento grande, né? E quando você olha a questão da pizza, é muito parecida, né? Direito de imagem quase igual, pessoal em cargos. O grosso aqui é pessoal em cargos, mas tem muita coisa de amortização de direito de jogadores, que é quando você investe em jogador a prazo, né? Gastos administrativos bem significativos também. E a questão do resultado financeiro, o Palmeiras teve um resultado melhor em 23, né? Subiu de 41 milhões para 53 milhões. Questão de EBITDA, né? E como é que foi a questão do endividamento do Palmeiras, né? Como é que está a dívida do Palmeiras em 22 versus 23? O passivo total do Palmeiras, ele foi aqui, né? Não, mas não quero ver o passivo inteiro não, tá? Eu quero ver só a dívida total. Bom, a dívida total ficou em 570 milhões de reais, tá? Então você tem uma dívida operacional de 517 milhões e uma dívida histórica, que é a questão de provisões para contingências e impostos parcelados, de 53. Né? Então a sua dívida total ficou em 570 milhões de reais. E por que o superávit foi tão baixo, né, pessoal? Quando você olha a questão das despesas operacionais, o Palmeiras teve uma despesa muito maior que o orçamento. Então, 731 milhões de reais de despesas operacionais surpreendeu o Palmeiras, tá? Desculpa, 777 milhões de reais. E você, além disso, teve um resultado financeiro muito negativo. Então, por que isso? Você teve despesas financeiras grandes no Palmeiras. Isso tudo não estava orçado, pessoal. Então, o Palmeiras passou de uma receita de 900 milhões. Imagina assim, você tem uma empresa lá, o dono do mercado, né, o seu Zé, ele foi lá e, cara, que ano espetacular. Ele vendeu 100 mil reais em um mês. Só que a margem dele foi de 1%. Essa é a margem do Verdão. Ele faturou 900 milhões e ficou com 8 milhões e meio. Então é a mesma coisa que o seu Zé, ele vendeu 100 mil reais. Putz, o mercadinho do seu Zé, fantástico, né? Mas ficou só com 8,5 milhões de reais. Desculpa, com R$ 1.000. Então o seu Zé, coitado, não é o Palmeiras. Então fica aí um recado e a gente vai para o nosso veredito final. Bom, pessoal, antes de ir para o veredito final, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, né? Falando um pouco do balanço do Palmeiras. Ele é um balanço misto. Copo meio cheio. Receita muito boa. Receita de mais de 900 milhões de reais. Acima do orçamento, de longe, mais que o orçamento. Sem contar com a venda do Hendrick. Então são receitas muito fortes. Palmeiras Pay surpreendendo. Puma surpreendendo. Direitos de transmissão subindo também, de acordo com a inflação. Principalmente a questão do estádio, gerando muito caixa com sócio avante e também bilheteria. Mas o ponto negativo é como o Palmeiras está se perdendo na despesa, cara. O Palmeiras orça uma coisa e gasta muito mais. Então você tem um Palmeiras que foi campeão brasileiro e que teve um lucro de 8,5 milhões. E qual que é o problema disso? Fala, o Palmeiras não é banco, o Palmeiras não é Perfisa, não, tem que ser campeão mesmo. Tem que ser campeão. Só que assim, se você tem lucros pequenos e dívida grande, você vai ficar para trás. O Flamengo está tendo lucros muito maiores. O Bragantino teve lucro maior, hein? Balanço do Bragantino saiu, a gente vai fazer vídeo no canal, teve lucro maior. E o Palmeiras com 8,5 milhões de lucro. Tá muito ruim o orçamento de despesa do Verdão, gente. Tá muito ruim. Então, ou o Palmeiras tem duas opções. Ou ele passa a levar a sério o orçamento das despesas, o que não tá fazendo certo. Não é possível você gastar muito mais. Você tá gastando quase 800 milhões de reais e tá orçando 600. Tá errado. Alguma coisa tá errada. Ou o Palmeiras passa a faturar muito mais dinheiro. Vai ter que chegar a 1 bilhão logo de rendas recorrentes. Vai conseguir? Bom, o Palmeiras tem essas duas opções. Ou ele vai ficar meio amarrado, né? Dívida meio alta, tendo que fazer empréstimo. Tá sanado, mas assim, tá equilibrado, não consegue fazer grandes investimentos, pessoal. O Palmeiras há muito tempo que não contrata um grande cara. Então, ou o Palmeiras aumenta muito as suas receitas, ou ele passa a orçar direito as suas despesas. Alguma coisa tem que ser feita. E você, gostou do balanço do Palmeiras? Achou bom?
Achou. Você tá mais no copo meio cheio ou no copo meio vazio? Eu quero saber se você tá mais na vibe de que o Palmeiras não faturou muito ou tá na vibe, pô, o lucro foi meio pequeno. Eu quero saber a sua opinião nos comentários.